Purim foi o dia em que os judeus escaparam da morte de um genocídio que estava programado, que estava declarado, que estava assinado, decretado pelo rei da Pérsia, por Assuero. E a Bíblia diz que Deus interviu, Deus entrou com providência e mudou o decreto, mudou a história e salvou o povo judeu. Então essa data foi instituída como o dia do Purim. Na verdade é Pur. Pur em hebraico significa sorte. E o Purim ficou então mudança de sorte. Né? Porque o destino, a sorte dos judeus, dos hebreus, era a morte. Mas Deus mudou a sorte deles. Então, em muitos lugares, muita gente comemorou. E como nós só tínhamos culto hoje, no domingo, então hoje quero declarar para você que hoje é um dia de mudança de sorte. Amém? Então, nós vamos falar sobre o Purim. Falar um pouco sobre o Purim. Nós já estivemos aqui reunidos um pouco mais cedo, com os líderes, principalmente estavam aqui os irmãos, para que nós orássemos e oramos, graças a Deus, intercedemos pelo Brasil. Muitas coalizões apostólicas, alianças de pastores, das quais eu faço parte, tiveram o dia de hoje, domingo, consagrado para orar por Purim, orar pelo Brasil, orar pela vida das famílias, das geografias do Brasil. E eu creio que você orou, nós oramos, muita gente orou. Eu queria que nós abríssemos nossa Bíblia no livro de Esther. Não podia ser melhor. Então vamos falar de Esther, capítulo 9. Quero ler aqui uns 3 versículos apenas, para que a gente possa Esther, capítulo 9. Versículo... Vamos ler do versículo 20 até o 23 ou 24, por aí. E Mardoqueu, ou Mordecai, como está na sua Bíblia, escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, ou Ramã, tem gente que lê Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado Pur, que é a sorte, isto é, a sorte para os assolar e os destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele,
e aos seus filhos numa forca. Amém? E por isso, então, aqueles dias começou a se chamar de Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Amém? Volte aqui para mim. Então vamos falar sobre Purim. 4 coisas, aliás, 5 coisas aconteceram a partir de Purim. Primeiro delas é mudança de decreto. Fala comigo, diga mudança de decreto. Havia um decreto para um genocídio, para uma morte, para o extermínio de todos os hebreus. Por quê? Porque um sujeito chamado Amã, que era o oficial do rei Assuero, então Amã tinha ódio dos hebreus. Ele é uma figura de demônios, de espíritos malignos, que odeiam aqueles que amam e servem a Deus. O povo hebreu morava na cidadela de Suzã. Era uma cidade, era uma região, era um distrito do país persa. Mas quando Assuero assume, os hebreus já estavam morando ali, porque eles vieram de um cativeiro babilônico. Então, quando Babilônia assumiu, quando Babilônia dominou, levou os hebreus escravos para várias cidades. E como Babilônia era um governo mundial, eles haviam dominado a cidadela de Suzã, obviamente, e o povo judeu, o povo hebreu, estava ali habitando. E quando Assuero assume o governo, ele já recebe os hebreus, que já haviam naquele lugar. Porque os persas dominaram os babilônios e assumiram o governo. Então ele já recebe um grupo que já morava naquele lugar. Quando esse sujeito chamado Amã, que odiava os hebreus, soube de um outro homem hebreu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, ele odiou os hebreus, mas ele odiou de forma que queria exterminá-los, e tentou de todas as maneiras mudar a cabeça do rei, influenciar o rei Assuero, para que eliminasse os hebreus, porque ele dizia que os hebreus eram um problema para a nação. Você vê que o inimigo sempre vai olhar para a minha vida e para a sua vida, e ele vai olhar para você como um problema, né? Porque os hebreus estavam crescendo, os hebreus prosperavam, porque não tem um judeu que não prospere onde for, eles cresciam, eles eram abençoados. Então isso gerou uma espécie de ciúme em Amã. Porque cada vez que você crescer, cada vez que você prosperar, cada vez que você for abençoado, você vai gerar incomodação para os teus inimigos. Você está entendendo? Por que o diabo não quer que você cresça, que você avance, que você prospere? Porque tudo que for bênção na tua vida vai incomodar. Incomoda o inferno. Incomoda as pessoas que não têm Deus no seu coração. Então você deve ficar ligado nisso. Então Amã conseguiu, de alguma forma, influenciar o rei, porque ele era uma pessoa muito influente, a dizer: só tem uma forma de você mudar a história do teu país, é você eliminar todos os hebreus, e não só daqui, dessa região, mas de todas as regiões, onde tiver um hebreu, você tem que matar.
E eu sugiro que o senhor levante um dia, baixe um decreto, dizendo no dia tal, todo o povo persa, onde existir um persa, deve matar um judeu ou um hebreu, na época era hebreu, o hebreu que mora perto de você. Então havia uma lei para matar a todos, porque na verdade essa é a visão do diabo, eliminar você, eliminar o crente, eliminar o homem de Deus, a mulher de Deus, as pessoas que são de Deus. Não pense que você está fazendo um bem para o diabo, porque você não está. Cada vez que você é próspero, abençoado, cresce espiritualmente, avança, você vai incomodar o inferno. E ele vai querer te eliminar, vai querer eliminar a sua casa, vai querer eliminar a sua família, vai querer eliminar você. Porque ele sabe que você é uma ameaça para ele. Entende? Então os hebreus tiveram esse decreto. E o rei Assuero assumiu, ou melhor, assinou o decreto dizendo que no dia 14 do mês de Adar, todos os hebreus deveriam morrer. Então seria um genocídio. Todos precisavam morrer onde quer que estivessem. Então Mardoqueu soube e mandou um recado para Esther, já era rainha, já estava no palácio. A rainha Esther era sobrinha de Mardoqueu. Ele havia criado Esther. Ela era órfã de pai e mãe. Então ele a criou. E ela já era a antiga Radassa, né? Mas ela foi transformada, o nome dela foi mudada para o nome persa, que é Esther, que significa estrela. Então, quando ela já estava no palácio, já era rainha, Mardoqueu soube que havia um decreto para matar todos os judeus. E Esther não havia se revelado como hebreia. E naquele dia, então ela baixa um decreto para que Mordecai anunciasse para todos os hebreus que jejuassem 3 dias, todos os hebreus em todos os lugares, porque exatamente naquele dia, ela iria entrar na presença do rei, para declarar a sua verdadeira identidade, dizer: você me ama de verdade? Então, anule o decreto que existe de morte para todos os meus patriotas. Porque se você tiver que matar um judeu, tu vai ter que me matar também. E aquela famosa palavra dela, né, que todos já leram, está aqui mesmo nesse capítulo, versículo 16, se não me engano. Ela diz: Assuero, para Mordecai, avisa todo mundo, porque nesse dia eu vou entrar na presença do rei, e se morrer, morrer, né? Porque, na verdade, para entrar na presença do rei, toda rainha precisava antes ser anunciada, chamada pelo rei. Ela não podia de qualquer forma. Mas se o rei levantasse o cetro e colocasse na direção dela, então ela poderia sobreviver. Bom, essa é a história. Mas quando o rei sabe, então, que havia esse decreto, que ele havia assinado, e que Esther era judia, e que se tratava do povo de Esther, então o rei manda um outro decreto, assina um outro decreto, declarando que todos os judeus estavam livres, e que ninguém tocasse em nenhum judeu. E que, na verdade, a história deveria ser invertida. Agora, a armação que o Amã havia feito deveria vir contra ele, que ao invés de um judeu morrer, ele deveria ser enforcado, ele e toda a sua família. E foi o que aconteceu. Bom, já te contei mais ou menos a história para você saber do que se trata, mas eu quero falar sobre esses 5 pontos. Primeiro, Purim significa anulação de decreto. Amém? Mudança de decreto. Então eu quero dizer para você
que não importa qual é o decreto que existe sobre a sua vida. Por mais que Satanás tenha feito um decreto para exterminar com a tua família, com a tua casa, com o teu ministério, com as tuas finanças, com a tua fé, com a tua vida espiritual, sempre quando Deus entra na história, Ele entra para mudar decretos. Acredite nisso, amém ou não? Então declara comigo aí, levante sua mão aqui, faça assim, diga: eu creio que todo decreto de morte, de falência, de fracasso que existe contra a minha vida, contra a minha família, contra as minhas finanças, hoje este decreto está anulado, porque o meu Deus... Ô, meu irmão, você está muito fracassado aí. Alguém está esperando forca aí? Não, né? Então diga comigo: hoje, em nome de Jesus, o Senhor, meu Deus, anula todo nível de decreto e muda toda sorte de decreto maligno contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Declare isso para você. Você entende? O que são decretos? Decreto é um documento assinado por uma autoridade máxima e que não pode ser revogado por ninguém. Entende? Somente aquela autoridade ou uma autoridade maior do que ela pode anular aquele decreto. Entende? O que eu quero dizer para você, eu não sei qual é o nível de decreto que existe contra você e quem decretou. Eu só sei uma coisa, que o Deus que nós servimos tem poder para anular qualquer nível de decreto e colocar um novo decreto sobre nós. Mas você precisa crer. Amém ou não? Você precisa acreditar e aceitar o decreto que Deus trouxe para você. Então eu estou aqui para dizer hoje para você, hoje é dia de mudança de decreto na sua vida. Eu não sei qual é o nível de decreto que veio para você. E você acreditou e aceitou. Agora você imagina como aqueles hebreus se sentiram, sabendo que no dia 14 de Adar, todos iriam morrer. A pior morte é a anunciada. Não é? É aquela que você sabe que vai acontecer. Como é que você imagina uma pessoa no corredor da morte? Nos países que tem, como é que chama? Pena de morte. No dia anterior. Por isso que no dia anterior eles dispõem padres, pastores, capelães, psicólogos, para conversar. Até parece que vai mudar alguma coisa. Se já existe um decreto. Mas eu fico pensando, como é que é encarar um anúncio, uma morte anunciada. E sabendo que vai ser cumprido porque tem um decreto. E você não tem nem para onde fugir. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo as pessoas cheias de decretos na sua vida. Elas estão com decretos de falência, elas estão com decretos de morte, elas estão com decretos de fracasso, porque Satanás trabalha para isso.
Elas sabem que estão fracassando na sua fé, no seu ministério, na sua família, na sua vida espiritual. Elas sabem que tem um decreto e elas entram num processo depressivo. Mas nada melhor e nada mais perfeito do que a entrada de Deus e entrar na sua história e dizer: ei, hoje eu entro na sua vida para mudar esse decreto. Hoje eu entro na sua vida e assino outro decreto dizendo que você vai viver, você vai sobreviver, ninguém vai tocar nos seus, porque o Senhor te aboliu, porque Deus se agradou de você. Você entende isso? Amém? Reaja a isso. Deus está na sua história, irmão. Deus está na sua casa, na sua família. Mude o seu ambiente emocional, mude o seu ambiente espiritual, mude o seu estresse. Revogue todo o decreto de maligno contra você e aumente sua fé. Sustente sua fé. Acione sua fé, dizendo que o teu Deus está com você. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra no seu coração? Então quero dizer para você que hoje Deus está anulando o decreto ruim que havia contra você e assinando um decreto vivo para dizer para você: estou mudando a sua sorte, viu? Estou mudando a sua história, mas creia, receba, prepare-se para viver intensamente isso que você quer. A outra coisa, fala aí para o seu vizinho, diga: mudança de destino. Mudança de destino. Porque pur significa sorte. Purim significa mudança de sorte. Então presta atenção aqui. Qual era a sorte daquele povo? Eles estavam destinados à morte, sim ou não? Amém? Então Deus entrou com providência e mudou o destino deles. Esse é o poder do nosso Deus, mudar destino. E nós muitas vezes não acreditamos nisso. O que é um destino? É a sua parada final, é para onde você vai. Entende? Você pegou o expresso da vida e você está caminhando. Ele está parando de parada em parada, mas existe uma parada final, é o seu destino final. O destino final dos hebreus era a morte. Mas Deus interviu. E eu não sei qual é o destino da sua família, eu não sei qual é o seu destino hoje, você está entendendo? Mas eu sei de uma coisa: Deus pode mudar o seu destino. A sua parada final pode ser uma história muito diferente daquela que você já programou para você. Quantos estão entendendo? Então declara mais uma vez, levante sua mão aí e fala bem alto, diga: o meu Deus está mudando o meu destino. Eu não sei, presta atenção, eu não sei o que o capeta programou para você, que ele planejou para a sua família, em todos os aspectos da sua vida. Eu não sei qual é a parada final para você, nesse expresso que você está. Só sei de uma coisa: Deus muda destino. Sim ou não? Você crê nisso? Deus muda destino. O que Deus mudou na vida deles, o que Pur ou Purim nos ensina? Fala para o seu vizinho aí, diga: Purim significa mudança de ambiente emocional. Por quê? Porque eles estavam destinados à morte. Eu falei para você ainda agora há pouco, o que uma pessoa que sabe que vai morrer, qual é o ambiente que ele desenvolve dentro dele?
Sabe quem fica feliz? Alegre, maravilhoso. Oh, glória a Deus. Chama a vizinha. Vamos fazer festa aqui, pessoal. Porque amanhã eu vou morrer. Está tudo decretado. É assim que você faz? Provavelmente as pessoas entram em depressão. Não é? Eu estive fazendo uma pesquisa dentro do mundo da psicologia. Como uma pessoa se sente mais ou menos. Porque até isso é impossível decifrar se você nunca experimentou. Mas tem-se uma ideia como uma pessoa se sente sabendo que vai morrer. Hã? Quando a sua morte é antecipada, é anunciada por antecipação. Hã? Qual o ambiente emocional que ela desenvolve? Então eu quero dizer para você que Deus muda o ambiente emocional. Amém? E Ele muda você, porque Ele não quer você depressivo, Ele quer você feliz e alegre. Quem quer te ver para baixo, derrotado, desanimado, é o cão. Porque é para isso que Ele arma as ciladas. É para isso que Ele quer te tirar de situação. E tem gente que entra em loucura. Tem gente que entra em parafuso. Tem gente que entra em... Tem problema cardíaco, sério. Entra em problemas cardiológicos. Pressão vai lá para cima. A pessoa muitas vezes é dopada até para superar o seu dia da morte. Para aguentar o seu momento da morte. O diabo quer criar ambientes emocionais em nós. Ele cria os seus decretos para nos ver derrotados. Ele cria os seus decretos para nos ver falidos. Ele cria os seus decretos para nos ver chorando, desanimado. Você está entendendo? Ele cria os seus ambientes para te ver enfurnado dentro de uma casa, dentro de um quarto, desesperado, desesperançado, contando a sua própria miséria, para que você não reaja, para que você não ore, para que você não agradeça, para que você não seja feliz. Porque ninguém é feliz sabendo que vai morrer. Então Deus entra para mudar decretos. Amém? Deus entra para mudar a nossa sorte. Deus faz isso conosco. E eu creio que Ele está fazendo isso com você nesses dias, com a igreja desse tempo. Amém? Nos mudando. Nós não estamos fadados à morte, não. Ninguém vai nos tocar, ninguém vai nos matar. Nós vamos ficar muito alegres e muito felizes, para a glória de Deus. Amém, queridos? É tudo que Ele quer fazer é isso. É fazer com que você se torne uma pessoa completamente refém daquilo que Ele cria para você, dos ambientes que Ele cria para a sua vida, para que você não reaja positivamente para aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho aí, diga, prepare-se, porque Deus está criando novos decretos para a sua vida. Deus está mudando seus decretos, mudando o seu destino, mudando os ambientes emocionais. Amém? Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, que diz que o dia de Purim, o dia de Pur, o Amã, aliás, o Mordecai, manda uma carta para todo mundo e diz: ei, hoje é dia de festa, que se façam festas no dia 14 e no dia 15 do mês de Adar, que haja muita festa, que haja um banquete, que tenha muita comida, porque na festa de Purim tem muita comida, muita festa. E diz, e que peguem presentes, e mandem presentes para os seus amigos, e procurem todos os pobres da terra, e deem dinheiro, deem comida, façam os pobres felizes. Porque é dia de Purim, é o dia que Deus muda a nossa sorte. Fala para o seu irmão, diga, Purim é dia de alegria, é dia de gratidão. Presta atenção aqui. Eles tinham que demonstrar essa gratidão, sabe por quê? Porque Deus mudou a sorte deles. Eles saíram agora pelas ruas felizes, dando comida para os pobres, fazendo banquete, porque
eles, naquele dia, se Deus não tivesse intervido, eles estariam mortos. Mas como Deus interviu, mudou, eles estavam vivos, e o que um vivo faz? Revela gratidão, amém? Então presta atenção aqui, Deus tem muito motivo, ou melhor, você tem muito motivo para ser grato. De quantas Deus já te salvou? Pergunta do teu parente aí, do teu vizinho. De quantas Deus já te salvou? Pergunta a ele. Quantos decretos havia contra você? Decreto de falência, decreto de morte, decreto de fracasso, decreto de destruição. Quantos decretos havia contra você? Deus te livrou de todos. Quantos podem dizer amém? Então você tem motivo para ser grato, você tem motivo para agradecer. E é por isso que Mordecai disse agora, façam banquete, façam festa, deem comida para os pobres, deem dinheiro para quem tem necessidade, façam de tudo, mandem presentes, comprem presentes e mandem para o apóstolo. É isso? Também. Façam, revelem sua gratidão. Eu vou dizer uma coisa para você. O pior sentimento, o sentimento mais vil que existe no ser humano é o sentimento da ingratidão. E nós somos muito gratos a Deus. Deveríamos ser, na verdade. Deveríamos ser muito gratos. Obrigado. Sabe? Pelo bem que Deus nos faz. Todos os dias, Deus anula decretos contra você. Deus muda a sua sorte. Deus muda o seu destino. Amém? Deus traz um outro ambiente para você. Deus revela gratidão para o seu coração. E você precisa revelar isso, demonstrar isso. Então, Purim, é isso. É o dia de ser grato. É o dia de agradecer, é o dia de dizer, Deus, muito obrigado. Eu sou tão grato que eu vou honrar pessoas, eu vou abençoar pessoas, eu vou tirar os pobres que têm perto de mim, eu vou agir, porque Deus mudou a minha sorte. Mudança de destino, mudança de decreto, amém ou não? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus veio e mudou a nossa sorte. Jesus mudou a tua sorte. Faça disso a sua grande regra de fé, sua lei de ouro. Jesus mudou a sua sorte. Isaías capítulo 1, o povo, 9:1, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra das trevas, a eles se manifestou a luz. Que isso, alegria, esperança, prazer. Deus está sobre nós, amém ou não? Aí ele diz, porque o menino não nasceu, o filho se nos deu. Nós estamos vivendo um tempo de decretos de paz, decretos de harmonia, decretos de prosperidade, decretos de bênção. O diabo decretou muita coisa contra você, mas Deus está anulando aqueles decretos e refazendo e dizendo, eu tenho coisas novas para a sua vida. Tome posse disso. Eu creio nisso. Eu creio que a sua vida vai mudar em pouco tempo. Se você crer, em nome de Jesus. Amém? A armadilha que era para Mordecai, para os hebreus, acabou sendo uma forca para Amã e para todos os seus. Entende? Então quer dizer para você que é dia de honra, é dia de Deus te abençoar. Purim é isso. Amém? É dia
de muita alegria para você, de muito prazer para a sua vida, dia de transformação para você. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra em seu coração? Daniel, vem aqui. Eu quero orar com você. Eu quero orar sobre a sua vida. Eu não sei qual é o decreto que há contra você, pela parte de Satanás. Eu só sei que Deus está com um novo decreto sobre a sua vida.